Preparem-se para uma meia-final da Liga das Nações da UEFA que promete faíscas. Dois gigantes do futebol europeu colidem, a Espanha, campeã em título fresca de uma vitória impressionante no Euro, numa onda de invencibilidade que remonta a março. Parecem imparáveis. Mas no seu caminho está a França, os vencedores anteriores de 2021, sedenta por redenção após cair frente à Espanha na final do Euro. Conseguirá a Espanha manter o seu incrível momento? Ou a França conseguirá finalmente quebrar a barreira, provando que a sua forma fora de casa é uma força a ter em conta neste palco gigante? Vamos abrir os dados e ver que segredos as estatísticas guardam para este encontro épico. Antecipem um espetáculo ofensivo desde o início, já que ambas as equipas deverão alinhar num dinâmico esquema de 4-3-3. Pela Espanha, estejam atentos ao maestro do meio-campo que poderia orquestrar o jogo, ladeado por jovens e entusiasmantes avançados como Lamine Yamal e Nico Williams, a alimentar o experiente Alvaro Morata na frente. A França responderá com a velocidade eletrizante de Kylian Mbappé e Michael Olise nas alas, ancorada pela formidável dupla de meio-campo Tchouaméni e Rabiot. Esta batalha tática na zona nevrálgica pode muito bem decidir o fluxo do jogo, sugerindo que o controle do centro é fundamental para o sucesso de qualquer uma das equipas. A forma recente da Espanha na Liga das Nações tem sido nada menos que dominante. Olhando para os seus últimos 6 encontros, saíram vitoriosos em 4 e garantiram 2 empates, mantendo um registro impecável de invencibilidade. O seu terreno em casa tem sido uma fortaleza, ostentando 3 vitórias e um único empate nos seus 4 jogos recentes lá. Curiosamente, os seus últimos 2 jogos contra os Países Baixos foram emocionantes, com muitos golos, sugerindo que os seus jogos podem frequentemente explodir com golos. Nas vitórias recentes em casa, encontraram consistentemente a rede com facilidade, marcando 3 golos em média. Um padrão significativo para apostadores. A Espanha frequentemente assumiu a liderança ao intervalo nos seus jogos vitoriosos, sugerindo que um início forte faz parte da sua fórmula vencedora. Este domínio inicial pode ser um fator-chave contra a França. A França, também, chega com um registro recente notável na competição, garantindo 4 vitórias, um empate e apenas uma única derrota nos seus últimos 6 jogos. No entanto, essa derrota solitária aconteceu quando jogava fora de casa, contra a Croácia, uma potencial área de preocupação. Embora o seu último jogo em casa tenha sido uma vitória confortável, esse deslize fora contra a Croácia levanta questões sobre a sua consistência na estrada. Mudando o foco para os primeiros 45 minutos, surge uma tendência. Muitos dos jogos recentes da França viram empates a 0 ao intervalo antes da ação se acender mais tarde. Este contraste com a tendência da Espanha para lideranças precoces pode ser uma dinâmica fascinante neste jogo e oferece um ângulo potencial para aqueles que olham para resultados ao intervalo ou tempos de golo. Comparando as estatísticas gerais dos seus 6 jogos mais recentes, revelam-se algumas diferenças intrigantes. A Espanha possui um ataque mais potente, encontrando consistentemente a rede com uma média superior a 2 golos por jogo. A França marca ligeiramente menos vezes, mas compensa com uma defesa mais resoluta, sofrendo menos de um golo em média por jogo. E aqui está uma reviravolta fascinante. A marcação de golos da Espanha parece equilibrada independentemente do local, enquanto os golos da França estão surpreendentemente muito concentrados nos seus jogos asterisco fora de casa asterisco. Apesar da sua recente derrota fora, poderá esta tendência subjacente significar que o ataque da França é na verdade mais perigoso quando não joga em casa? No geral, porém, ambas as equipas exibem percentagens de vitória igualmente altas, destacando o nível de elite deste confronto. Mergulhando no histórico recente dos confrontos diretos, olhando para os últimos 6 encontros, é a Espanha que detém uma ligeira vantagem, garantindo a vitória 3 vezes em comparação com as 2 vitórias da França. A memória mais recente para ambas as equipas será a intensa vitória por 2-1 da Espanha no Euro 2024. Agora, prestem muita atenção a este padrão. As primeiras partes nestes encontros passados foram incrivelmente equilibradas, terminando em empate em 4 dos 6 jogos. Esta tendência consistente de uma primeira parte cautelosa pode ser altamente relevante para mercados de apostas focados nos primeiros 45 minutos. Historicamente, a Espanha tem um melhor registro tanto a marcar como a sofrer contra a França nestes confrontos diretos.
Vamos dissecar os golos marcados quando estes dois gigantes se enfrentam, é aqui que encontramos insights mais detalhados. A Espanha superou a França historicamente nestes encontros recentes, encontrando a rede 7 vezes contra 5 da França. Os golos da Espanha contra a França foram frequentemente marcados quando jogava em casa, enquanto a França parecia encontrar a rede com mais frequência quando visitava a Espanha. E aqui está talvez o contraste estatístico mais marcante. Nos primeiros 45 minutos destes confrontos diretos, a Espanha marcou 3 golos e sofreu apenas um. A França, por outro lado, conseguiu apenas um golo na primeira parte, sofrendo 3. Isto sugere que, historicamente, a Espanha tem sido significativamente mais rápida a arrancar na primeira parte contra a França, um padrão que pode influenciar fortemente como esta meia-final começa e oferece uma área específica a considerar para mercados de apostas na primeira parte. Agora, vamos olhar para cima, literalmente. A altura pode ser um fator significativo, particularmente em duelos físicos e lances de bola parada. A França detém uma vantagem física notável em área-chave. Os seus defesas e médios são, em média, aproximadamente 4 cm mais altos do que os da Espanha nos mesmos papéis. O seu guarda-redes também tem uma ligeira vantagem de altura. Os avançados da Espanha, no entanto, são marginalmente mais altos do que os da França. Esta disparidade, especialmente na defesa e no meio-campo, sugere que a França pode ter uma vantagem em batalhas aéreas, seja a defender lances de bola parada ou a disputar bolas altas no meio do terreno. Isto pode tornar os lances de bola parada um mercado particularmente interessante para observar neste jogo. Quando comparamos o perfil etário típico das escalações esperadas, vemos uma ligeira variação em campo. A França tende a alinhar jogadores ligeiramente mais velhos nas suas linhas defensivas e de meio campo em comparação com as escolhas da Espanha nas mesmas posições. Por outro lado, os avançados e médios da Espanha são, em média, um pouco mais experientes do que os seus homólogos franceses. Isto indica uma mistura de energia jovem e profissionalismo experiente em ambos os plantéis. Nenhuma das equipas se inclina fortemente para um extremo do espectro etário no geral. Este equilíbrio sugere que a experiência versus a exuberância juvenil pode ser um subenredo fascinante em áreas-chave do campo. Com base puramente nas classificações agregadas dos jogadores fornecidas, a França parece ter uma ligeira vantagem em termos de qualidade individual dos jogadores em campo em comparação com a Espanha. Esta diferença é mais proeminente no terço atacante e entre os postes, onde os jogadores da França mostram uma vantagem mais clara de acordo com estas métricas. Embora as classificações sejam apenas uma peça do puzzle e não garantam um resultado, este instantâneo estatístico sugere que, no papel, a França pode ter uma ligeira vantagem em marcadores de desempenho técnico ou estatístico individual. Isto pode influenciar momentos de brilhantismo ou confrontos 1 para 1 em campo. Voltando a nossa atenção para as recentes performances individuais em destaque, certos jogadores têm estado a dar nas vistas. Pela França, Michael Olise tem sido uma força criativa, liderando a equipa em assistências recentes e até conquistando um prémio de homem do jogo. Defesas como Lucas Digne e extremos como Ousmane Dembélé têm sido chave para desbloquear defesas com os seus passes. No campo espanhol, Mikel Oyarzabal tem sido clínico na frente de baliza, liderando os seus registros de golos recentes com 2 golos. No lado defensivo, Robin Lenormand tem sido uma rocha, dominante em duelos aéreos, embora talvez cometendo algumas faltas pelo caminho. Pedri e Dean Huijsen também contribuíram com assistências, mostrando a responsabilidade criativa partilhada da Espanha. Toda a análise precisa de equilíbrio, por isso vamos olhar para alguns jogadores que figuram mais frequentemente nas estatísticas menos desejáveis, o que ainda pode ser incrivelmente útil para insights de apostas, especialmente em mercados como faltas cometidas ou cartões recebidos. Pela França, Lucas Digne e Adrien Rabiot foram assinalados por cometerem mais faltas por jogo recentemente, potencialmente destacando áreas onde a Espanha poderia ganhar livres. Aurélien Tchouaméni e a estrela Kylian Mbappé estão entre aqueles que receberam um cartão amarelo recentemente, sugerindo que não têm medo de fazer uma falta tática se necessário. Do lado espanhol, Martín Zubimendi lidera em faltas cometidas por jogo. Mikel Oyarzabal foi apanhado em fora de jogo mais vezes, indicando uma potencial luta com o timing das corridas. Dean Huijsen e Robin Lenormand também se viram no livro do árbitro recentemente. Estas tendências destacam potenciais pontos quentes para faltas e cartões ao longo do jogo.
Com base nos dados sazonais específicos fornecidos, olhando apenas para 2 jogos recentes de cada lado, há uma diferença marcante e potencialmente significativa nas tendências de golos. Os 2 jogos analisados da Espanha foram verdadeiros thrillers, com ambos a registarem mais de 3 golos e meio marcados. Isto indica uma clara tendência para jogos com muitos golos na sua amostra recente. Em forte contraste, os 2 jogos analisados da França foram assuntos muito mais fechados, com ambos a terminarem com menos de 2 golos e meio. Esta justaposição gritante, os jogos da Espanha explodir com golos versus os da França permanecerem relativamente com poucos golos neste conjunto de dados específico, apresenta um conflito fascinante de estilos ou forma recente, sugerindo que prever o mercado de total de golos pode exigir ponderar qual a tendência recente da equipa que dominará na noite.